Que o último episódio da segunda temporada de Servant não ia explicar nada, a gente já sabia. Afinal de contas, a terceira temporada já tá em produção. Mas pelo menos esse último episódio trouxe algumas coisas bem doidas e bem legais, coisas que a gente queria que acontecesse e que indicam que a terceira temporada vai ser braba demais. E vamos ao resumo do episódio. E o episódio começa com a chegada da Josephine na casa dos Turner. Ela se apresenta pro Sean como tia Josephine, então ele conclui que ela é tia da Liane, igual o George e a May. Inclusive o Sean até pergunta pra ela, e o George e a May? E ela responde que eles não estão mais envolvidos nisso. O Sean então deixa a Josephine entrar, a Dorothy desce, vê ela e elas começam a conversar. A Josephine pede pra ver a Liane, a Dorothy a princípio resiste, querendo falar que só vai ver a Liane depois que trouxer o Jericho de volta, mas depois ela deixa. A Liane obviamente não fica muito feliz com isso porque ela sabe que vai vir merda, mas não tem muito o que fazer, tem que conversar com a mulher. A Josephine pergunta pra Liane o que ela quer. A Liane diz que o que ela quer é ficar ali com os Turner e ela diz pra ela que não é possível, que aquilo não é uma opção porque ele não é o lugar dela. Depois de uma conversa rápida ali com a Liane, a Josephine desce, encontra a Dorothy no quarto do Jericho e dá uma roupinha de bebê pra ela, dizendo que aquilo ali é a verdade. Daí ela sai e deixa a Dorothy lá pensando, tentando assimilar o que ela quis dizer. O Sean vê que a Dorothy está lá trancada dentro do quarto do Jericho, bate lá, mas a Dorothy não quer abrir de jeito nenhum. Então ele volta pro quarto deles e a Josephine tranca ele lá. Enquanto ambos estão trancados, entre aspas, né, a Josephine sobe de novo lá pro sótão pra assistir junto com a Liane aquela fita que tinha chegado quando o George ainda tava lá, mas que eles não tinham conseguido assistir porque não tinha o aparelho para reproduzir aquele tipo de fita. Então a Josephine levou o aparelho para elas conseguirem assistir e as duas estão ali assistindo juntas. E a tal da fita era nada mais nada menos do que um guia que o próprio culto fez para as pessoas conseguirem trazer de volta os membros que se rebelaram, trazer esses membros de volta para a luz, que é o caso da Liane. Então aquela fita ali é para Liane poder ver o que vai acontecer com ela e são as instruções também para Josephine, para ela saber o que tem que fazer com a Liane. Esse ritual acontece em 4 etapas e ele exige uma pessoa ali para fazer com a pessoa perdida, vamos dizer assim. Na primeira etapa, que é a invocação, a pessoa que vai fazer o ritual com a pessoa perdida precisa colocar uma música, a música que ela quiser, uma música que lembre a pessoa do seu tempo na Terra, que faça a pessoa se lembrar de coisas boas de quando ela estava na Terra como um ser humano normal. Daí ela começa a se machucar seriamente para se separar dessa sensação, para ela entender que aquilo não é mais para ela. A segunda etapa é a consagração. Nessa etapa a Liane já entra. Essa etapa é onde entra a pessoa que vai ser purificada. Primeiro, a pessoa que vai purificar a outra vai cegar ela e ela pode fazer isso com uma faca com as mãos ou com óleo. Em seguida, ela vai fazer um corte com uma lâmina aquecida em todos os membros da pessoa que vai ser purificada. E isso é para separar a alma do corpo para a alma poder voltar para Deus. E por último, tem a emancipação, que é queimar o corpo da pessoa. Enquanto elas estão lá assistindo essa fita, a Dorothy ainda tá lá fechada no quarto do Jericho e ela parece muito que tá se lembrando de algumas coisas porque ela começa a se sentir muito mal. O Sean consegue sair do quarto deles, vai até a porta do quarto do Jericho tentar convencer a Dorothy a não fazer nenhuma merda. A princípio, quase que ele não consegue, ela tá disposta a se matar porque ela acha que o filho dela tá morto, mas por mais que ela sinta isso, ela ainda não se lembrou de tudo de verdade. Ela simplesmente tem esse sentimento de que o Jericho tá morto. O Sean consegue convencer ela a sair lá de dentro do quarto, enquanto isso a Liane tá tentando fugir da Josephine, porque a Josephine tá fazendo o ritual com ela, tentando fazer pelo menos. Ela já deu início ao ritual, ou seja, ela já cegou a Liane jogando óleo nos olhos dela, ela já se machucou toda também, que é o primeiro passo. E aí quando ela vai pegar a Liane pra dar a facada nela, na verdade ela consegue dar uma facada em um braço dela, quando ela vai dar outra, a Dorothy chega e dá uma pasada na cabeça dela e ela cai pro lado desmaiada. A Dorothy começa a cuidar ali da Liane, ver se a Liane tá bem, e aí a Liane fala pra ela exatamente o que ela queria ouvir. Ela diz que a Josephine queria que ela pensasse que o Jericho se foi, mas que na verdade ele não se foi e ela vai trazer ele de volta pra ela. Quando a Dorothy sobe de novo, porque isso tá acontecendo lá embaixo no porão, ela sobe pra chamar o Sean pra tentar ajudar lá. A Josephine acorda, tenta pegar a Liane de novo, mas ela não é páreo pra Liane não, e a Liane acaba matando
matando e queimando ela. Quando o Sean e a Dorothy vão até o porão, elas já não estão mais lá, então eles sobem de novo pro quarto deles. E lá no quarto deles, o Sean começa a contar toda a verdade pra Dorothy em relação ao Jericho. Mas no meio dessa conversa, antes que ele pudesse concluir o que ele estava falando, eles começam a ouvir um barulho vindo do quarto do Jericho. Quando eles chegam lá, a Leanne está com o bebê no colo. O episódio termina com a Leanne sozinha dentro do quarto dela, conversando com o corpo da Josephine queimado que tá dentro da parede do quarto dela. O episódio terminou com a Leanne dizendo que sente algo sombrio crescendo dentro dela. Nós já sabemos que a Leanne está virando a Dark Leanne, porque ela tá se rebelando completamente contra o culto, não tá seguindo mais nenhuma das regras dele, aparentemente também não tá com medo deles. Mas será que tem alguma coisinha a mais ali na barriga dela? Alguns inscritos aqui no canal estavam com essa teoria de que a Leanne possa ter engravidado depois que ela fez sexo com o Julian, porque ficou parecendo muito no episódio passado, quando ela falou pra ele que se sentia diferente. Aí algumas pessoas já estavam achando que ela pudesse estar grávida, e o que ela falou nesse episódio é mais uma confirmação disso, que ela sente algo de ruim crescendo nela. Então, muito provavelmente esse bebê aí não é coisa boa não, se tiver um bebê, é claro. Porque aí já vem a teoria do anticristo, né? Se a Leanne fez tudo contra, se eles realmente seguem a Deus, esse culto, né? Se eles realmente são anjos, a gente já vai falar sobre isso, inclusive. Se eles realmente são anjos e a Leanne fez isso, que era algo que ela não podia fazer de forma alguma, vem aí a teoria do anticristo, que de repente ela vai dar a luz a ele. Quem sabe, gente? Ou eu tô viajando demais. Existem aí, então, essas duas possibilidades. Ela estar grávida e o bebê não ser nada bom, ou ela simplesmente estar indo pro lado do mal mesmo. Até porque lá naquela fita da galera do culto ensinando o ritual lá de purificação pra pessoa perdida, o menino diz claramente assim, que vocês têm que fazer isso porque quando um de nós se perde, não tem volta. E diz também, não se esqueça de quem o seu adversário é de verdade. E aí mostra um monte de imagens bem assim, bem loucas, pinturas, né, que ao meu ver eram demônios em alguns momentos, em outros momentos anjos caindo. Inclusive, quero saber a interpretação de vocês em relação a essas imagens. Coloca aqui embaixo nos comentários. Nessa foto que eu tô mostrando na tela agora, parece muito que são anjos caindo. Me digam a opinião de vocês. Isso dá muito a entender que quando eles andam fora da linha, dali só vai pra pior, não tem volta. Eles são corrompidos e pronto. Ou seja, isso aponta cada vez mais pro lado dos anjos, da explicação deles realmente serem anjos ou alguma coisa parecida aí. A série agora tá o tempo todo dando a entender pra gente que eles são anjos. E nesse caso, que quando um anjo se corrompe, não tem volta. A Josephine mesmo não entende por que a Leanne cismou de ir pra lá e por que ela é tão cismada de ficar lá, quando a missão dela não era essa. A missão dela é fazer o que Deus manda e acabou. E Deus não mandou ela ir até a Dorothy, ela foi porque ela quis. E até se a gente para pra pensar no nome do culto deles mesmo, que é a Igreja dos Santos Menores, faz muito sentido eles serem algo mais ou menos como anjos. Pode não ser anjo, mas pode ser algo bem parecido. Vai que eles inventaram alguma outra categoria, não sei. O problema é que não entra na minha cabeça de jeito nenhum que anjos façam esse tipo de ritual, tenham certos costumes assim, e outra, façam coisas do tipo o que eles fizeram com o Roscoe quando ele foi hipnotizado, que ele contou o que aconteceu com ele. Que essas coisas sejam ordens de Deus, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum, gente. Por isso que por mais que a série jogue na nossa cara que eles seguem a Deus, que eles são anjos, eu não consigo acreditar 100% ainda. Me contem a opinião de vocês em relação a isso aqui embaixo nos comentários. Agora, ainda falando sobre esse ritual. Esse ritual, quem ia fazer era o George. Vocês se lembram? No episódio retrasado, quando chegou a caixa pra ele, chegou ali exatamente tudo que ele precisava. Ele só não conseguiu ver a fita, mas ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Chegaram lá os olhos pra poder cegar a Leanne, chegou aquela faca que ele tinha que esquentar pra fazer a purificação nela. Tudo chegou e era exatamente o George que ia fazer. Inclusive, ele deu início ao ritual, que foi aquela cena em que ele bate bastante a cabeça dentro do banheiro, que ele faz um buraco na cabeça dele. Essa é a primeira
etapa do ritual. Então ele começou o ritual, ele começou a fazer aquela fogueira lá no porão pra depois, na última etapa, queimar a Lyanne. Ele fez isso da cabeça e na hora que foi a segunda etapa, que ele tinha que ir lá cegar a Lyanne e cortar ela, que quando ele chegou lá em cima ela tava deitada com o Julian, ele não conseguiu fazer e foi por isso que eles mandaram a Josephine. Até porque ela aparentemente é mais forte, assim, ela parece ser de um alto escalão do culto. Mas pelo visto a Lyanne tá tão dark que nem a Josephine foi páreo pra ela. E agora vai todo mundo atrás dela e a Lyanne já falou que ela tá preparada pra quem vier. E eles com certeza vão, gente. Eles vão, ó, pesado mesmo, porque afinal de contas eles não podem deixar um anjo rebelde ressuscitando gente por aí. Porque em tese a Lyanne só pode fazer o que mandam ela fazer, né? Tanto que se ela pudesse fazer o que ela quisesse, a hora que ela quisesse, ressuscitar quem ela quisesse, a hora que ela quisesse, na primeira temporada, assim que ela chegou na casa dos Turner, ela tinha ressuscitado o Jericho e não trazido ele de volta parcialmente só quando ela estivesse lá e o boneco seria transformado no bebê. Mas não, eu acredito que ela não tenha ressuscitado de verdade o menino, porque ela andava, entre aspas, na linha ainda, né? Ela ainda tinha medo do que eles podiam fazer com ela e as consequências dos atos dela. Agora não, ó. Tá tocando foda-se, ressuscitou o Julian, ressuscitou o Jericho. Isso, na verdade, eu ainda tô na dúvida se ela trouxe o Jericho de verdade mesmo, ou se tá igual na primeira temporada, de quando o Jericho só tava lá, quando ele não era boneco, só quando a Lyanne estava na casa também, quando ela tava perto. E por que eu tô com essa dúvida se ela conseguiu ressuscitar o Julian de verdade? Porque o Julian, o corpo dele tava lá. O Jericho, o corpo dele não tava ali pra ela trazer ele de volta. Então eu tô muito na dúvida se aquele ali já é o Jericho definitivo, voltou dos mortos mesmo, ou se é igual à primeira temporada. Me conte a sua opinião em relação a isso aqui nos comentários. Isso só vamos descobrir na próxima temporada, mas de qualquer forma, aquilo também é considerado errado pela galera do culto. Na mente deles, ela não podia fazer isso, tanto porque tá trazendo o menino de volta dos mortos e ela não tem que fazer esse tipo de coisa sem que seja mandado, e outra porque a Dorothy acabou que não sabe de nada ainda. O Sean ia tentar contar pra ela, mas ela não sabe de nada. A Josephine ia tentar contar pra ela também e ela continua no escuro sem saber a verdade. Então a Lyanne ainda tá muito no erro. Ou seja, essa galera vai em cima dela freneticamente. Porque com certeza eles viram que ela trouxe o Jericho de volta, né? Mesmo que não seja 100%. E é engraçado porque parece que eles veem tudo, né? Eles não estão ali perto, mas eles sabem de tudo que acontece. Quando a Josephine chegou, que ela foi conversar com a Dorothy, ela logo falou pra ela: eu sei de tudo que você fez pra recuperar o seu filho, todo o sofrimento. Então eles veem tudo, mesmo sem estar ali, eles veem e sabem de tudo. Isso é muito sinistro. E assim, eu fiquei muito feliz que a Lyanne trouxe o menino de volta, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito frustrada, porque o Sean ia tentar contar, não, ele ia contar mesmo ali naquela hora pra ela, e ele foi interrompido, não conseguiu contar a verdade. E aí o meu coração tá muito dividido entre querer ver a Dorothy com o bebê e querer que a Dorothy saiba a verdade pra que ela possa procurar uma ajuda psiquiátrica e se curar dessa doença mental dela. E um mundo ideal, arco-íris aqui, o Sean e a Lyanne contariam a verdade pra ela, ela procuraria um tratamento, ficaria bem, e aí quando ela estivesse bem, voltasse pra casa 100%, a Lyanne traria o bebê de volta pra ela, mas com ela sabendo a verdade. Mas sabemos que não dá pra ser assim, porque aí já é utopia demais, né? Como já prevíamos, a temporada terminou sem muitas respostas, mas pelo menos não terminou sem graça e fazendo raiva na gente. Eu tava morrendo de medo, achando que a temporada ia terminar de um jeito super besta e nada interessante. Não foi nada disso, ainda bem. Na próxima temporada podemos esperar então uma Lyanne indo cada vez mais pro lado obscuro, tendo que lidar com a galera do culto indo atrás dela e precisando urgentemente encarar a realidade de que ela não é filha da Dorothy, que ela enfiou isso na cabeça, que a Dorothy vai tratá-la como filha, que eles vão ser uma família. E gente, isso vai ser uma decepção pra menina. Eu já tô vendo um bagulho assim, estilo Carrie, quando ela descobrir que não é bem assim o negócio. Mas eu espero que não dê tanta merda assim não, porque eu vou ficar com muita peninha da Lyanne se ela se decepcionar com a Dorothy, se ela achar que ela foi besta de trazer o Jericho de volta e que ela não faz parte daquela família. Eu vou ficar muito triste por ela, tadinha. Mas enfim, me conte nos comentários o que você acha que vem por aí na terceira temporada. Graças a Deus, a terceira
terceira temporada já está em produção e ela deve sair ainda esse ano, lá pro final do ano, infelizmente, mas pelo menos ainda esse ano. E obviamente teremos análise episódio por episódio aqui assim que a terceira temporada estrear, então faça o favor de estar inscrito aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever. E as próximas séries que teremos análises aqui no canal antes de voltar a Servant são The Handmaid's Tale, é a quarta temporada, né? É a quarta, né, gente? Agora eu não lembro, mas a nova temporada de The Handmaid's Tale e a terceira temporada de Manifest. Acompanha aqui junto comigo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.